Então nós vamos juntar as mãos, começamos com o mantra. Om Sahana Vavatu. Vamos fazer juntos, tá? Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Teshasvinavaditamastu Vitvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E assim começamos o nosso grupo, o nosso bate-papo do dia de hoje. Então, nós estamos na Bhagavad Gita, a canção do Senhor, a canção de Krishna, a canção que ele toca para Arjuna, como uma forma de ensinamento. A Gita não é um texto védico, mas a gente vê ela como uma Upanishad. E é muito bom estudar a Gita, porque é uma linguagem mais simples e ao mesmo tempo mais completa, diferente da Upanishad, que é mais sintetizada ainda, as frases são menores ainda e encerram mais informação. Uma Upanishad é um texto que se presume mestre e discípulo. Então são dois com bastante entendimento. Seria uma conversa da Glória e do Pedro, e a gente ouvindo. Então, adoraria, mas eu acho que ia faltar bala na agulha, ou digamos da Glória de Consome Dayananda. A Gita não, a Gita já a gente consegue se identificar com a Arjuna nesse papel de discípulo de Krishna, e Arjuna é mais parecido com nós, pois ele tem medos, ele tem gostos e aversões, ele tem dificuldades de entender o ensinamento e de aceitar. Porque não basta entender. Eu entendo isso, mas não gosto. É como você ter uma receita de bolo que você não gosta. Não serve para nada. Então, o ensinamento ele tem que tocar o nosso coração, tem que fazer vibrar, sabe? E várias vezes durante o estudo da Gita a gente sente isso, né? No presencial a gente tem um pouquinho mais disso, assim. Um pouquinho mais desse amor pelo ensinamento. No online tem um pouco mais de dificuldade, mas eu empresto o brilho do meu olho para vocês amarem um pouquinho a Gita, o quanto eu amo todo o ensinamento, mas a Gita em especial, porque ela é uma aula de yoga, é uma aula de conhecer-se a si mesmo, mas numa linguagem um pouco mais palatável para nós, mais fácil. Mesmo assim, com tudo que a gente acha, mas tá difícil isso aqui, a Gita ainda é mais fácil. Nós vamos lá para o capítulo 4, que a gente já está ali há alguns dias, que é o capítulo do conhecimento e a renúncia da ação. Se fala muito dentro da tradição védica, quando se fala em autoconhecimento, Vedanta. E quando se fala em autoconhecimento, conhecimento. Você precisa conhecer, ter uma mente discriminativa, ter bala na agulha. Imagina a Lise ali, que é médica, ou o Guilherme, que também ouve as aulas depois, que é nosso colega aí. Imagina essas pessoas que são médicos e, tipo assim, eu chego e digo, Lise, eu tô com uma dor no meu joelho. E ela pergunta, aonde é o joelho? Né?
precisa conhecer, precisa saber onde as coisas estão localizadas para a gente conseguir administrar elas. Então precisa um mínimo de conhecimento sobre si mesmo, sobre as coisas que estão dadas, que são naturais de um ser humano e do mundo à nossa volta. E por isso eu acho muito linda a tradição védica, né, ou Sanatana Dharma, porque os Vedas falam de tudo. Falam de arquitetura, de geometria, de aritmética, de como você construir a sua casa, como você vai se relacionar com os seus antepassados, quais os rituais você vai fazer para o seu pai depois que ele morrer. Tudo está dado nos Vedas. E tudo está dado nos Vedas porque organiza a nossa vida. Você precisa ter uma vida organizada para ter uma mente discriminativa, para sobrar espaço na mente para eu me questionar e dizer: quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Qual é o meu papel aqui? Né? Essa pergunta no olho do furacão, tudo bagunçado, não sei onde moro. Beijo, Henrico. Obrigado, Anne. Adoro esses guris. Então, ter essa mente, ter essa vida organizada. E a gente viu na prática não, no grupo na semana passada, o sistema de castas, que desce muito quadrado em nós da forma como ele está hoje, e tem que descer quadrado, gente, tem que descer quadrado, porque aquilo ali da forma como está hoje não está bem para a sociedade indiana, não está bem para as pessoas que vivem lá. Mas da forma original, né, o sistema de castas está na Gita, mas ele, né, Krishna diz, isso vem tudo antes de mim, vem tudo antes dessa batalha que está acontecendo aqui. Então esse sistema de castas serve para isso, para organizar. Eu já sei o meu papel no mundo, já sei que eu sou um guerreiro, um kshatriya. Arjuna, ele é um guerreiro, ele é um kshatriya. Ele tem essa força do guerreiro, ele tem a estrutura física de um guerreiro. Ele não vai ter que conter toda essa garra, essa fúria, essa estrutura, porque ele tem ali, sobre a força do karma, um corpo moldado para ser um guerreiro e virar um brahmane. Ele vai ser um brahmane que vai sentar para meditar assim. Não vai dar conta, porque um brahmane tem uma mente mais quieta e um kshatriya tem mais rajas. Então é para isso, para a pessoa saber qual é o seu papel dentro da sociedade em que ela habita, o que ela vai ter que fazer. E também para proteger o indivíduo, porque se você sabe que você é um comerciante, você não vai querer ir para a guerra, porque ninguém vai te empurrar para lá, nem você vai se desafiar e se empurrar para lá. E o que a gente vê muito na nossa sociedade hoje, as pessoas se desafiando além da conta, querendo desempenhar papéis que muitas vezes é impossível para um ser humano dar conta de um trabalho que exige 14 horas do teu cérebro, que te ocupa, que te rouba do estado de presença, e a pessoa não dá conta, esse papel não é para você. Então a gente, né, é educado na escola, na sociedade, na faculdade, todos os cursos profissionalizantes diz, você tem que trabalhar muito. Aquele que trabalha muito, com garra, que se dedica, que dá o seu sangue pelo trabalho, esse vencerá. Será que tem pódio para tanto vencedor? Será que tem um cargo de, como é que é, CEO? As coisas mudam de nome, é impressionante. Agora é CEO. Para todo mundo?
Imagina, lá na orquestra que a Anya tocava na UX, todo mundo toca oboé. Cadê o maestro? Toca oboé. Todo mundo. Uma super concorrência, né, Anya? Eles iam escolher uma coisinha mais fácil, porque eu acho o oboé lindíssimo, mas um dos instrumentos bem mais difíceis, né? Enfim, a gente é incitado a se desafiar excessivamente. E daí o que acontece? O corpo não aguenta, a mente não aguenta, não há lugar para autoconhecimento, porque vira um ratinho ali correndo dentro da gaiola circular que não chega a lugar nenhum. E estamos num momento de uma sociedade doente, né? Não só fisicamente, mas emocionalmente, porque eu conheço de pessoas tendo crise de pânico. Crise de pânico é um alerta de para tudo, tu não tá dando conta, sabe? A crise de pânico não é um problema, a crise de pânico é só uma sineta tocando ali, alguma coisa não está bem, você vai ter que parar tudo e rever os seus conceitos. Então, o sistema de castas era para proteger o indivíduo desses equívocos, que hoje é dado como certo, né? Se você se esforçar muito, é o certo, mas não é o certo. Não é isso. Não é porque está dito, não é porque está num tempo presente que é satyam, que é veracidade. Aquilo que é verdade, que é um valor fundamental, está fora do tempo e do espaço. É verdade sempre. Tipo o Dharma, né? O Dharma fora do tempo e do espaço. O Dharma sempre é o Dharma. O Dharma sempre é isso que segura, que sustenta. Você não quer Dharma da lei de gravidade só semana que vem, porque você vai virar uma panqueca no chão, porque se a lei da gravidade não tiver uma equanimidade, não tiver sempre presente, esse sustentar dela, a natureza colapsa. Então, o Dharma na natureza precisa estar sempre presente. Então, o Dharma é eterno. O Dharma é Satyam, uma verdade eterna. E esses conceitos culturais, eles estão ligados a um tempo e a uma cultura. Se eu estivesse na Índia agora falando com vocês de lá, com certeza eu não estaria vestida assim. Alguém notou que eu estou de regata e achou estranho, esquisito? Não, né? Porque aqui é natural. Mas a Anne está de regata. Mas se eu estivesse na Índia, você não veria os meus bracinhos. Daqui para cá a gente cobre. Talvez a minha barriga, mas a gente cobre. Principalmente num ambiente tradicional, que é um local de estudo. É tradicional. E isso é cultural, isso é de um tempo. Lá na Índia é assim, aqui é assado. E assim o sistema de castas, ele está muito bem estabelecido, ele é dármico, porém ele sofreu uma alteração tendenciosa, que teve o seu apogeu durante a invasão britânica, certo? E daí da forma que está, não serve mais. Então isso é importante a gente falar sobre isso, ter isso bem claro, porque assim, quando as pessoas souberem, eu estudo Vedanta, o que é Vedanta? É lá da Índia, já vão te perguntar. E o sistema de casta? Se são tão bons, tão espiritualizados, por que eles têm esse sistema de casta? Por que tem os intocáveis? Então tem coisas que a gente também tem que estar na ponta da língua para instruir as pessoas, para trazer a verdade, o conhecimento para elas. O conhecimento é importante em todos os momentos. Bem, então estando o indivíduo estruturado dentro da sociedade, sabendo como se estruturar em segurança, a arca, um dos princípios fundamentais, a não identificação ou a vida dentro daquilo que é o limite entre o se apegar no prazer e o ser blasé, mas saber que o prazer ele está ali
E se você está sentado aqui agora, é porque tem um certo prazer em ouvir isso. Depois que você se estabelece em 2 princípios fundamentais, que são, primeiro, Artha e Kama, você vai buscar o Dharma, aquilo que é correto, e através do conhecimento. Fechou por aí? Não. Você vai se estabelecer no Dharma para alcançar moksha. Mas dentro disso tudo, aí nós já vamos quase saindo do capítulo 4, entrando lá no 5, tem o que eu devo fazer em cada etapa da minha vida. As 4 fases do indivíduo, que são, até ali uma certa idade, o estudante, que esse jovem ele está protegido, nutrido, aprende a devoção aos mais velhos, recebe o conhecimento, aprende, é instruído. Depois, lá pelos 21, vamos lançar as idades mais para a nossa sociedade, ele vai tocar a sua própria vida, ele vai pegar aquele conhecimento e experienciar ele e viver. Ele vai ser um pai de família, um profissional, ele vai se estruturar dentro dessa sociedade e desempenhar um papel dentro dessa sociedade. Como de acordo com o seu karma, com os seus valores, mas ele vai desempenhar um papel dharmico, melhor ainda. Vai ter seus filhos, sua esposa, seu esposo, ter a sua vida, ou não ter filhos, vai ser um indivíduo como nós, normal, dentro da sociedade. Chegando ali aos 40, presume-se que ele já esteja com os filhos sendo estudantes. Já não está mais sobre a asa do pai e da mãe. Ele já está aprendendo fora da família, para não ficar para não ficar fechado no círculo familiar. Faltou a palavra. Então, ele precisa expandir, precisa aprender de um mestre, de alguém fora da família, que vai chegar e vai dizer: você tem essa tendência e você vai ter que lutar contra isso. Que vai ser aquele ensinar amoroso, mas não protecionista. Não vai proteger. A gente, mãe, ensinando tu tem que lavar a louça, mas cuidado, se a mão tá muito sensível, não precisa lavar não. O professor vai lá e diz: se você lava a louça, lava toda e lava tudo de novo depois que acabou. Sabe, o professor tem um mais firme. Então, os filhos desse indivíduo já estão abrindo um espaço na vida. E esse indivíduo daí começa a assentar e vai baixando a poeira e vai começando a pensar em ensinar tudo que ele aprendeu. Primeiro aprendeu, depois vivenciou, porque conhecimento não adianta de nada para ficar guardado nos livros, porque senão seria: eu compro 5 Gita, eu tenho 6. Boto no armário, acendo um incenso e sei de cor a Gita. Tem que ser vivencial, tem que estar presente na vida. Então, aprendeu, colocou na vida esse conhecimento, experienciou, teve desafios, se desafiou, cresceu, é um adulto. Um adulto entrando na fase madura. E depois o maduro tá pronto para servir. Uma fruta madura você serve ela, então tá pronto para servir, para começar a ensinar, para aproveitar essa maturidade, reforçar o conhecimento e começar a se preparar para ser exemplo. Tipo, tirando a Maria, nós já estamos nessa fase. Eu, a Anne, o Emílio, nós já estamos aqui
para poder ser um pouquinho de referência para aqueles que vêm depois. Você não solta a sociedade, os indivíduos e eu vou caminhar para lá e dane-se tudo que está lá atrás. Os mais jovens, esses jovens, são tudo terríveis, só querem na internet. Por que você não acolhe eles, convida eles para fazer outra coisa? Chama eles para a vida. Então, só um minutinho. Pronto, João. Então, nós vamos começar a ensinar todos, porque daí eu também não é mais eu e a minha família. Agora a minha família é a sociedade no qual eu estou inserida, é o meio. Eu já começo a virar povo e abraçar todos. Depois que eu deixei a minha palavra, assim, a Júlia, nossa amiga minha e Dani, gosta de perguntar qual é a sua voz no mundo. Depois que eu já deixei a minha voz no mundo, e talvez a minha voz seja como uma fábula que eu coloquei lá no meu perfil do WhatsApp, sem uma palavra, mas que eu já deixei o meu legado. Eu passo para a quarta fase da vida como indivíduo, que é agora eu retorno e vou viver só para mim. E daí sim eu posso ser um sannyasi, porque os meus filhos já têm a sua própria família, já estão caminhando sozinhos, os meus pais já se foram, eu não sou mais responsável por eles, já estou eu caminhando para a beira do Idos, né? Lá pelos 70, por aí, talvez um pouco mais, já vai para a floresta, né? Dentro da tradição antiga, eles iam para a floresta e iam ficar consigo mesmo, se preparar para o próximo nascimento. Você pode dizer, iam para lá sozinhos, coitadinhos, se preparavam para morrer? Não, se preparavam para nascer novamente. É só uma questão de ponto de vista. Então, as 4 etapas que falam no 5º capítulo da Gita, da vida de um ser humano, são essas. E nós devemos estar bem conscientes de cada etapa. Você vai sentir isso. Quando nós chegamos lá aos 40 e poucos, o nosso corpo já nos diz. Tem ali um entendimento. A medicina já mapeou isso, diz. Você tem uma produção de hormônio que quer assimilar tudo, que quer engolir o mundo até os 21, depois ela se estabiliza lá no topo, você vai aprender a lidar com ela, e quando chega ali em torno de 40 e poucos, ela começa a decair, para que você não esteja tão suscetível ao corpo, aos impulsos do corpo. A raiva diminui, tudo diminui. E daí você vai ter um certo espaço na sua mente. E o que acontece? Você fica mais discriminativo, fica mais seletivo. Eu já não perco mais tempo com bobagens. Só aquilo que é realmente importante para mim. Os dois ali fizeram as carinhas, Maria, eu vou ter que curtir, né, porque eu tô lendo. Tipo assim, vai falar que o libido também diminui. Não, a libido não diminui, mas ela fica mais seletiva. Então, já não é aquele impulso, já é mais seletivo. Talvez. É ou não é, galera? Que tem mais de 40. É isso aí, né, Anne? A gente já conversou bastante sobre isso. Então, saber em que fase eu estou na minha vida e vivê-la amplamente. Não posso ter 47 querendo viver como uma garotinha. Balada, sexta, sábado, domingo, e eu com as minhas amigas e vou curtir, e só pra fora, porque
O meu corpo já me diz, está na hora de você olhar para dentro e tomar conta dessa bagunça que está aí, ou não. Isso é a vida de um karma yogi. Isso é um karma yogi. Um yogi que vive a vida na sociedade. Ok? But tem outro tipo de indivíduo. Você conhece, ou deveria ser assim, o padre da sua paróquia. Você conhece Swami Dayananda Saraswati, que são sannyasi. Esses são renunciantes, que renunciaram. E renunciante é renunciante de verdade. Não me vem aqui esses sannyasis brasileiros aí, a gente ri bastante, de meia tigela. Então, eu conheci uma galera que dizia assim, eu sou sannyasi. Eu digo, a pessoa tinha um carro. E estava falando sobre escolher o carro. Sannyasi não tem carro, gente. Sannyasi renunciou a tudo. Ele renuncia ao sobrenome. Ele renuncia à família. Então, sannyasi não tem filho. Essa renúncia pode vir depois que os filhos estão criados, tá? Pode virar um sannyasi lá nos 50 anos. Eu conheço uma Swamini, que a filha dela cresceu, era adulta e foi morar na Inglaterra, é médica na Inglaterra, a filha dela, e ela renunciou a tudo com 50 e poucos anos e se tornou uma Swamini. Swamini é o feminino de Swami. E é uma pessoa muito culta, que escreveu as Rikshas do Rig Veda. Então, tem escritoras mulheres nos Vedas, tá? Muitas. Eu tenho o livro, ele é em inglês, se alguém quiser, tá à disposição. Eu trouxe lá da Índia. É bem interessante. Então, tem também um sannyasi, que é o que a Arjuna quer. Na hora que aperta, vou ter que lutar, tô com medo, bagunçou. Tô tendo um piti aqui. Ele diz, eu vou correr pro outro lado. Krishna, eu quero ser sannyasi. O cobrador bateu, oficial de justiça, deu ruim, meu casamento tá difícil, eu não suporto mais o meu marido. Sannyasi. Renuncio a tudo. E Krishna disse, e várias vezes vocês vão lembrar que Krishna repete, você é um kshatriya, não envergonhe a sua classe, você é filho de brahmanes, você conhece sobre os Vedas, Veda, você conhece de Veda, então ele ensina, e aqui no capítulo 4, final do capítulo 4, o capítulo 4 ele fala sobre yoga, como ser um yogi para Arjuna, e depois ele reforça como ser um karma yogi e diz como ser um sannyasi, e chega lá no final ele disse, sannyasi não é para você. Você não é um renunciante. Os dois caminhos trazem a liberdade, moksha. E toda a Gita é para ensinar você a viver como karma yogi. Se você é um sannyasi, você tem uma mente própria para sannyasi. Você já atingiu o centro do alvo. A pessoa já se dá conta de coisinhas básicas que a gente está aqui repetindo e cometendo os mesmos erros. Já nasce próprio, ou muito cedo, ele traz para si esse estado de completude. Um sannyasi não pensa, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele já tem uma mente contemplativa. O sannyasi não age no impulso, ele já tem uma mente contemplativa. Então, o karma yoga, ele permanece na sociedade.
aqui como nós. O sannyasi não, ele se retira da vida social. Você não vai encontrar um sannyasi curtindo o Carnaval do Rio, tomando um chopp no bar da esquina. Não. O máximo que a gente conseguia, Swamini, essa Swami, ela era muito carinhosa conosco e 2 vezes ela foi tomar um chai conosco depois da aula. Então, o grupo de brasileiros a gente ficava super honrado ela ir conversar com nós e quando tu estás perante um sannyasi, toda conversa é ensinamento. E eu não tenho uma ligação direta com o sannyasi como meu mestre, mas o Pedro representa isso para mim. E eu já aprendi coisas fantásticas com ele, tomando um chai numa passada de mão dele nos meus cabelos. Aprendi coisas fantásticas sem uma palavra. Eu já aprendi com ele enquanto nós tomávamos um suco de romã na Índia, que eu fiz um comentário e ele olhou para mim e disse: menina, o que tu conheces sobre isso? Uou, é uma mulher de 45 anos sendo chamada de menina? Não é um elogio, não. Isso tem algo por trás. Porque o Pedro tem um olho o dobro do que o meu, né? Então, assim, quando ele olha assim, menina, tu treme. Então, ele é o meu mestre. Então, a todo momento que tu estás à frente de um sannyasi, tu aprende. Ele tem uma luz, ele te ensina todo o tempo. É um fluir, assim, tem uma luz que te toca. É diferente, são seres humanos diferenciados. E quando você conhecer um sannyasi, você vai reconhecê-lo. Tá dado, isso é um sannyasi. Não tem erro, tá? Isso é importante a gente saber. Então, eu já não tô muito leitora, né? Mas vamos ler um pouquinho, já que tá aí, né? 4 se encerra assim. Desta maneira é o 4º capítulo. O assunto é chamado de Jnana Karma Sannyasa, o conhecimento e a renúncia da ação. Da gloriosa Bhagavad Gita, que é equivalente às Upanishads. Por isso, eu falei lá no começo, entre Gita e Upanishad. A Gita é equivalente ao Upanishad, só que mais fácil. Porque você facilmente consegue se colocar no lugar de Arjuna, cujo assunto é o conhecimento de Brahmana Yoga, no diálogo entre Shri Krishna e Arjuna. O assunto é o conhecimento de Brahmana Yoga, onde eu me estabeleço nesse todo, quando eu me percebo não como indivíduo, não como eu, Exilda, e as minhas personalidades, minhas máscaras sociais, meus medos, gostos e aversões, principalmente. Não me identifico, me percebo além do corpo mente. Quando eu me percebo Brahma Yoga, a ação de trazer Brahma para dentro, o todo. E eu percebo o todo dentro, o todo fora. O todo. Aí não há dentro nem fora, né? Então, o capítulo 5 fala: ó Krishna, você exalta a renúncia das ações e ao mesmo tempo a ação desses dois. Diga-me definitivamente qual é melhor. Arjuna aqui foi meio assim: agora tu vai ter que me dizer o que é melhor. Tipo, ele quis fazer vou pegar Krishna, que é o Eterno, a reencarnação de Vishnu, um avatar. Vou fazer aquelas ratoeiras, assim, sabe? Querendo ser astuto com Krishna. Me diz, Krishna, qual é a melhor, se é a renúncia ou a ação.
E Krishna responde: todos os dois. A renúncia da ação e a ação como yoga levam à liberação. Porém, dos dois, a ação como yoga é melhor do que a renúncia. Porque a renúncia você tem que estar pronto. É fácil, estou pronto, renuncio, já está dado. Se a pessoa está pronta, a renúncia vem na ordem natural, na ordem de Ishvara. Mas a ação como yoga, a ação como consciência, presença, o estado de agora, é o que vai me ensinar. Então eu preciso viver e vivendo, aprender a viver. Aquele que não odeia nem deseja deve ser conhecido como constante renunciante, pois quem é livre do par de opostos facilmente é livre de aprisionamento, ou Mahabahu. E sabe que a Gita é fenomenal, assim, vocês podem ver, Mahabahu é a forma como Krishna chama Arjuna. Vocês já perceberam que Krishna muda o nome de Arjuna, ele chama Mahabahu, ele chama de filho de Pandu, filho de Kunti. Só nesses nomes que ele dá, Krishna dá a Arjuna, já é conhecimento. Só ali já tem uma chave, como a gente usa na filosofia, um signo, uma chave. Porque ele diz Mahabahu, o grande guerreiro. Então, aquele que não odeia nem deseja deve ser conhecido como constante renunciante. Depois ele diz: pois quem é livre do par de opostos facilmente é livre de aprisionamento. Mahabahu. Mahabahu é um grande guerreiro. Então ele já diz ali, o renunciante é livre do par de opostos, esse está livre. Mahabahu, você é Mahabahu, você é um grande guerreiro. Logo, isso não é para você. Eu acho isso uma lindeza na Gita. Isso é uma coisa assim que eu leio ali, eu acho tão lindo, porque tem um ensinamento contido. Mahabahu são 4 palavras, mas ela enfeita a frase de um jeito. Você não acha, Anne? Tu que já leste a Gita? O Emílio também já leu. Enfeita, gente, orna, né? Crianças e não sábios dizem que o conhecimento e yoga, uma vida de renúncia e uma vida de karma, são diferentes. Crianças e sábios dizem que conhecimento e yoga são diferentes. Aquele que segue totalmente um dos dois recebe o resultado dos dois. Então, aquele estado é alcançado pelos renunciantes, é também alcançado pelos karma yogi. Aquele que se vê renunciante e karma yogis como um, esse realmente vê. Aquele que vê renunciantes e karma yogis como um, este realmente vê como um. Renunciantes e karma yogi. Somos todos um. Somos todos Brahma. Esse realmente vê. Não há separatividade. Não há divisão. Não há melhor, não há pior. Não há eu, não há você. Vê todos como um. Esse realmente vê. Porém, a renúncia da ação, Mahabahu, é difícil de ser alcançada sem yoga, enquanto que aquele que discrimina, entregue ao yoga, alcança Brahman sem demora. Aquele que é compromissado com uma vida de yoga, cuja mente foi purificada, que tem corpo e os sentidos sob o seu comando. No capítulo 4 ele falou muito sobre isso. Ter o corpo e os sentidos sobre seu comando.
Lembre-se, não existe mente sem corpo. Mente é corpo. Os sentidos é o que traz o conteúdo para dentro. Então, ter isso sob o comando. A mente não é um... recebe, devolve, recebe, devolve, recebe, devolve. Já nem sei mais o que eu estou falando, mas estou aqui, continuo falando. E continuo me expressando e dizendo coisas. Tu pensa isso? Tu sente isso? Muitas vezes numa discussão, assim, numa conversa, agora você tem falado muito sobre essa história do Carrefour, hoje ainda conversei com meu irmão sobre isso, eu disse, isso é real? Você viu? A pessoa que te contou viu e é confiável? Então, precisamos estar sob controle. Experimentem na hora de uma discussão perguntar para as pessoas assim, você realmente sente isso? Você realmente está certo disso? Isso poderia me ver como... Tem uma frase de Kant que eu adoro, né, que todas as nossas ações possam ser tão corretas, tão dentro do Dharma, que elas possam virar leis na sociedade em que nós habitamos. Tudo o que eu faço, eu cuido das minhas coisas, eu não poluo, possa virar lei dentro da sociedade que eu habito, possa construir um mundo que eu adoraria, que eu posto lá nas redes sociais, mas que eu não faço nada para esse mundo ser assim. Eu consumo excessivamente, o meu lixo é enorme, cheio de embalagens, coisinhas. Então, ter os sentidos e o corpo sob controle, que sabe que seu eu é o de todos os seres, mesmo fazendo a ação, não é afetado por ela. Então, você sabe que toda ação que você fizer, você não tem controle dela. Primeiro, tem que saber que ação eu estou fazendo. Muitas vezes nós não sabemos tão pouco a ação que estamos fazendo. Estamos só ali no repete. Eu vi uma vez alguém fazer isso dentro de um relacionamento, e o relacionamento é assim, e sigo nesse mesmo trilho. Eu vi uma mãe agir e sigo nesse mesmo trilho. Não questiono, só repito. Sou um perfeito animal adestrado. Isso não é natural para humanos. Não deveria ser, senão não teríamos um intelecto. Então, discriminar é importante. Tudo o que eu faço, eu tenho que estar plenamente consciente. Estado de yoga, que tanto Krishna fala em yoga. Não é asana, pranayama, meditação. Também é. Mas asana, pranayama, meditação, dharana, dhyana, mantra, devoção, é para que você treine, ressignifique os seus condicionamentos e esteja plenamente consciente das suas ações. Faça aquilo que deve ser feito, não aquilo. Eu pergunto no WhatsApp lá, o que tu acha que eu faço, hein, agora? Quando a gente é adolescente, o que eu respondo para ele? Ótimo, daí você responde ali o que a sua amiga estava pensando, mas você segura o rojão, né? Não era você. Enganou o menino, não era você na mensagem, não respondeu de acordo com quem você é. Né? Então, yoga é isso. Receber de toda a prática esse conhecimento sobre si mesmo, que me faz estar no lugar certo, na hora certa. E esse conhecimento dos Vedas sobre castas, sobre as 4 fases da vida, tudo isso é para botar você no lugar certo, no tempo certo, para que você consiga usar a sua cabeça. Por favor, vamos usar para agir certo, agir consciente, certo? Isso, paramos por aqui. Eu não estou muito boa para ler hoje, mas eu comecei a ler e... Porque vocês sabem, né? Eu não gosto de falar.
Então, o tema fica por aqui, mas perguntas, colocações, agora vamos aprender um com o outro, com as dúvidas do outro, ou com o que o outro tem para acrescentar.